dia. Olá. Quinta-feira, quase sexta. Tudo bem aí, né? Bom, pense então que nós vimos até agora ali, na aula de ontem, os Estados Unidos, século XIX. Destacamos aí a expansão, né, um certo crescimento econômico, mas uma expansão territorial. A famosa conquista para o oeste, corrida do ouro, né? Nós vimos que isso foi feito a partir de acordos, a partir de compras de território e de guerras. Guerra contra o México, guerra contra os indígenas. Foram colocados em reservas e tal. Perderam suas terras, perderam parte da fonte de alimentação e tudo mais. Provocada essa expansão pela necessidade e pela vontade de crescimento, né, de produção agrícola, pecuária e até a descoberta de ouro, por conta do aumento populacional, né, a vinda dos imigrantes nos Estados Unidos. Lembro de uma certa facilidade para conquistar as terras, né, a lei de cessão de terras, né? Então esse fator demográfico e os fatores ou o fator ideológico que justificava tudo isso. Doutrina do Destino Manifesto, que nós já trabalhamos, né? Os norte-americanos como eleitos, escolhidos aí para dominar essa área toda, inclusive a América. Depois nós trabalhamos isso inclusive mostrado muito dentro da literatura e da cultura norte-americana, que reproduziu isso no cinema, naqueles filmes até interessantes alguns, né? Os primeiros filmes de faroeste, de cowboy, etc., mas filmes maniqueístas que colocavam o bem contra o mal, dessa forma pura, como se fosse possível assim, e o branco era o bem normalmente, os índios, tal. Nós já falamos também sobre isso é importante lembrar, tá? Essa questão da produção cultural. Depois, passado disso, nós vimos a Guerra de Secessão, que é uma guerra civil do norte contra o sul, em que o norte, defendendo o abolicionismo, um protecionismo e a industrialização, e o sul, livre-cambismo, a manutenção da escravidão e a produção agrícola. Sempre entendendo que não era todo mundo no sul que defendia a escravidão, nem todo mundo do norte que defendia a abolição. Enquanto pessoas, tá bom? Nós estamos falando aqui enquanto estados aí que representavam a União. Diante disso, a eleição do Abraham Lincoln, favorável ao projeto nortista, vai levar ao que o sul abandone a União, criando os Estados Confederados. O norte, a proposta do Lincoln era a união dos estados, portanto não ia aceitar a separação. Temos então a guerra. O norte não aceita a separação. O norte tinha mais pessoas, o número de soldados era maior, tinha indústria, então podia fabricar as armas, munições, navios para dificultar inclusive o comércio do sul. E a grande surpresa é o sul ter resistido tanto, né? No começo ganharam várias batalhas, até por conta da surpresa. A guerra acabou, o norte venceu. Aí temos vários detalhes da guerra, mas acho que nessa revisão tá bom assim, né? Mas e aí? Né? Quer dizer, acabou e acabou, né? Ainda em 1863, durante o conflito, o Lincoln ele baixa um decreto libertando os escravos, o que vai prejudicar a produção agrícola do sul. Mas o sul não está separando, não é obrigado a obedecer. Não. Se os escravos fogem, no norte eles têm a liberdade, têm a defesa, portanto, desestrutura a produção. Pós-guerra, quando a guerra acaba, em 1865, você vai ter, então, esse decreto aí incorporado à Constituição, a 13ª emenda, né? Que é a abolição do trabalho escravo para todos ali nos Estados Unidos, e o Sul vai ter que aceitar.
ele é incorporado de novo, né, à nação e vai aceitar, mais ou menos aceitar, né? Ele é obrigado a aceitar legalmente, mas vai ficar um ranço. Problemas para todos, para o Norte e Sul, isso é uma guerra civil. Mas o Sul, sobretudo, vai ter dois grandes problemas. O primeiro problema vai ser justamente o de administrar a perda da guerra, né? Porque participar de uma guerra já é complicado, ruim, para dizer a verdade. Agora, pior é participar e perder. Então, eles vão ter que administrar isso e não é fácil, até porque você vai conviver, né? É uma guerra civil, conviveremos aí todos uns com os outros, como é que faz? E o segundo é a abolição. Tem que aceitar a abolição dos escravos lá no território deles. No primeiro momento, né, logo de cara, você já vai ter uma resposta de como é que vai ser isso. Porque em 1865, assim que acaba, né, esse conflito, o presidente Abraham Lincoln vai até um teatro, assistir uma peça, etc., em Washington, né, e acaba sendo assassinado. Né, leva um tiro em público, vamos dizer, né. E em abril, deixa eu ver se eu anotei algum canto aqui, gente. Anotamos aqui, ó. 14 de abril, por um simpatizante dos confederados. No dia seguinte ele morre. Então o Sul não ia aceitar, no dia a dia, isso que eles eram obrigados a aceitar enquanto parte da União. Nos primeiros anos, exércitos do Norte vão ocupar cidades do Sul para fazer com que isso se cumpra. E vamos ter, inclusive, ações de negros libertos ou afrodescendentes e brancos, tentando fazer projetos ali de transformar mesmo os Estados Unidos numa democracia, num país aí de cidadania para todos. Tá? Inclusive, no aspecto educacional, né, defendendo o direito de votos, distribuição de terras e tudo mais. Mas não dura muito, porque os presidentes vão sendo trocados e tal, e aí entra presidentes favoráveis aos fazendeiros do Sul. Ou favoráveis ou porque queria o voto deles, né? Então a coisa ficou um pouco mais complicada. Então o Sul vai fazer e vai resistir a isso. Primeiro, dentro do que eles chamam de lei, que eles vão fazer leis segregacionistas. Então, vai ter liberdade para os escravos? Já tem. Só que eles vão ter mais dificuldade para fazer praticamente tudo. Então, vão segregar. Então, tem um bebedouro de água para o negro, para o branco, tem uma escola para o negro, outra para o branco, tem para cá e para cá. E as dificuldades, e o que é pior, e a parte mais ruim vai ficando com os negros. Isso significa não ruim só naquele momento. Né? Se você tem os piores empregos, se você tem as piores escolas e os piores lugares para morar, isso vai dificultando em tudo. E você ter condições de vida melhor, estudar melhor, conseguir emprego melhor, tudo isso mais difícil. Tá? Mas dentro do que eles chamavam de lei. E depois, ainda o que é ainda pior, acredito que ainda é pior, aqueles movimentos que apelaram para o terror, né, o terrorismo. Então nós temos alguns desses movimentos, aparecem aqui no nosso texto, me parece que não, né? Mas vocês lembram então da Ku Klux Klan, né? Tinha também o Cavaleiros da Camélias, Grupo das Camélias, mas sobretudo a Ku Klux Klan. Usava aquela roupa branca, tinha o símbolo deles era uma cruz, né? Pegando fogo, né? Imagina, quer dizer, eles usavam aquela máscara para intimidar, né? Mas também para esconder a cara deles, né? Ou o rosto deles. Afinal de contas, eles faziam parte daquela elite branca
cristã. O nosso texto chama de brancos, anglo-saxões e protestantes. Ou seja, sem a máscara, eles deviam falar assim: nós somos cidadãos do bem, cristãos, queremos o melhor para todos, defendemos a família. Pois é, aí colocava a máscara e acontecia o inverso, né? Quer dizer, com a máscara eles mostravam de fato qual é a cara que eles tinham dessa violência, desse preconceito, desse anticristianismo aqui. Então a Ku Klux Klan era aceita e tinha essas práticas terroristas mesmo, né? Não era só de intimidar, mas também de torturar e até assassinar. Tem vários filmes que mostram sobre isso e também tem muita coisa que fala sobre a Klan, vocês podem procurar. Não vamos perder tanto mais tempo com esses grupos, mesmo que eles existam até hoje. Bom, eu estou lembrando aqui porque eu lembrei de uma declaração que eu vi de um membro da Klan a respeito da política no Brasil, mas eu não vou falar agora. Bom, de qualquer forma, gente, se de um lado nós tivemos essa lei segregacionista, portanto, discriminação, preconceito, intolerância que foi o norte nesse período para o sul, né? E que ainda existe. Então você vê alguns noticiários aí, vê a televisão essa semana, outro foi morto com, não sei, 7 tiros ou 11. 3 policiais, o cara lá, depois tem o tal do Floyd. Então essas questões que você vê de maneira até cotidiana nos Estados Unidos e que com certeza também vê isso no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, um pouco mais declarado, a sociedade por toda aceita. No Brasil, é um preconceito de ter preconceito, né? Ninguém tem, ninguém não é assim, mas se você olhar, é. Bom, nós estamos falando de 1860, 65, quando acaba a guerra, 66, 67. Aí o nosso texto ele dá um salto, ele vai 100 anos lá à frente. Ele vai para os anos 1960, para mostrar que 100 anos depois ainda tínhamos essa luta, que é a luta pelos direitos humanos, ou como se falava naquela época, luta pelos direitos civis. Então aí vale destacar o que o nosso texto mostra. Me parece que nós temos aí na página, dá licença aqui, estou movimentando muito, né, gente? Mas nós temos aí na 344, mostra povo indígena e tal, né? Vamos achar aqui. Calma. É que fugiu aqui de mim. Tá. Aí na 190 tem uma foto muito legal, bem grande aí, do Martin Luther King. Então aqui ele vai trabalhar um pouco daqueles que resistiram a isso 100 anos depois. Então o primeiro destaque é o Luther King. Luther King era um pastor evangélico, portanto, da Igreja Batista, que seguia então, o cristianismo e a prática política do Gandhi. Lembra o Gandhi? Defesa da Índia, independência da Índia, por exemplo, aquela prática da não violência, da firmeza permanente e da não violência. Então, ele falava isso, inclusive, tá? Que ele seguia, se norteava também pelas ações do Gandhi. Passeatas, manifestações, discursos contra o preconceito, pela integração do negro, pelos direitos civis e, sobretudo, não reagindo de forma violenta, ação não violenta. O Luther King, com essa ação, comoveu muita gente, fez o movimento se expandir por todos os Estados Unidos e fora dele também. Chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1965. O que não impediu que ele fosse assassinado em 1868, tá? No Tennessee, em Memphis, por um branco. Outros valem a pena. Nosso texto aqui, ele não fala, mas podia falar da Rosa Parks, uma cidadã, uma negra comum ali, e que um dia
Então ela é a precursora do movimento, né? Porque é os anos 50. Um dia ela vai e resolve não ceder o lugar dela no ônibus para um branco. Ela não faz isso. Então já mostra aí uma resistência, vai ter uma repercussão também, não só local, mas nacional e fora também. O nosso texto cita aqui também o Malcolm X, o Malcolm X, ele da religião islâmica, tá? Que também vai lutar pelos direitos civis dos negros de maneira um pouco diferente, né? Ele faz parte, primeiro, de um grupo chamado Nação Islã, que também usava de violência e que, na verdade, não queria que negros e brancos ficassem juntos, queria que fosse separado mesmo, mas com os direitos iguais. Então, os negros também teriam os direitos que os brancos têm e tal. Também não aceitava as mulheres no movimento por causa dessa questão islâmica aqui. Com o tempo ele muda um pouco a postura dele, teve encontros inclusive com o Luther King, tem uma foto muito legal dos dois juntos, e ele passa a ter uma militância ainda dura, persistente, mas menos violenta, na defesa dos direitos civis iguais para todos, brancos e negros. Ele acabou sendo assassinado também em 1865 por 3 fanáticos religiosos. O X do nome dele é uma homenagem que ele fazia aos negros, porque os escravos, quando chegavam nos Estados Unidos, assim como chegavam em outros lugares, eles perdiam aquele nome, né? Aquele original deles. Dava-se para eles nomes cristãos, né? Então eles perdiam como se fosse perder parte da sua origem. Então ele coloca o X aí para identificar esse fato. Muito interessante também isso. Não tem aqui, mas vocês também já ouviram falar do movimento dos Panteras Negras. Os Panteras Negras, ou Partido dos Panteras Negras, ou Partido Pantera Negra para a Autodefesa, inclusive armada, que nasce em 1966. Então eles são grupos armados que surgem para dizer assim, nós não vamos mais aceitar a violência sem reagir. Então, diferente lá da fala do King, né? Aqui eles vão brigar também. Forma um grupo de patrulhas que vão monitorar os policiais, ver como que os policiais estão abordando os negros. Cara, isso aqui é 100 anos atrás, não, isso aqui é 100 anos da abolição. Mas de 1966 a hoje, 2020, veja como é que os policiais continuam abordando as pessoas, sobretudo os afrodescendentes. Então eles iam atrás com armas, tudo, a coisa pegou fogo ali. Num segundo momento, depois desse momento mais agressivo, o grupo continuou firme, mas passou a trabalhar também com ações sociais, né? Projetos sociais, culturais e tudo mais. O texto aqui não achei, mas eu procurei um lugar que fala assim, ó, programas sociais comunitários, desde café da manhã gratuito até palestras e tudo. Os Panteras Negras influenciaram não só os Estados Unidos, né? Criou uma chamada cultura Black Power, cabelo grande, usavam o gesto da mão cerrada, né? O gesto da mão cerrada, mão fechada, dos Panteras Negras, normalmente com uma luva. Mas esse gesto de usar a mão cerrada já era um ato dos esquerdistas. Inclusive os Panteras Negras, eles eram assumidamente socialistas. Por isso que durante o período da Guerra Fria eles praticamente foram aniquilados lá nos Estados Unidos por conta da própria questão da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Mas continuaram persistindo. Então esse lance aí da mão cerrada. Interessante, aqui no Brasil nós tínhamos algumas personalidades que faziam isso. Eu lembro do jogador Reinaldo, acho que de Minas Gerais, acho que do Atlético. E o Sócrates, né? Também aqui de São Paulo, que quando fazia o gol, eles erguiam a mão, normalmente a mão esquerda, né?
Parece que é só uma comemoração, mas você vai ver um pouco da biografia dos dois e percebe que não, é uma oposição de esquerdista contra a ditadura, contra a opressão que existia naquela época. Então, às vezes, o símbolo, né, esse gesto simbólico, ele é tão importante ou mais do que um texto, uma palestra ou palavras de ordem, porque são mais visuais e pode ser feito sem que nem todos, né, consigam entender para fazer a censura. Um dos gestos mais emblemáticos aqui foi durante a Olimpíada do México, em 1968. Então, dois atletas norte-americanos correndo os 200 metros, um ganha o primeiro lugar, o outro ganha o terceiro, quase que ganha também o segundo, e na hora de fazer receber as medalhas, eles fazem um protesto, né? Erguem as mãos, vou mandar um videozinho para vocês verem isso. Erguem as mãos com a luva na mão direita, outra luva na mão esquerda, estão sem os sapatos. Custou muito caro para eles isso, mas a história não os esqueceu, né? Foi marcante. Então, o movimento Black Power presente aí. Então, Panteras Negras, Luther King, Malcolm X. Na verdade, é isso aí, tá? O que o texto nos pede. Eu vou falar a resposta, vai ser curto, né? Isso aqui, porque eu vou deixar para vocês fragmentos aí do Luther King, dos Panteras, para vocês visualizarem esses personagens, tá bom? Temos um exercício aqui na página 345. Então, na 344 aparece um grande desenho, até bonito, romântico, né? O sol ali e tal, surgindo, um pássaro que deveria ser uma águia, não sei. O indígena, mas você vê que o personagem principal é esse trem que aparece aí, trem mesmo, né? Maria Fumaça saindo do túnel. Pergunta. Durante o século XIX, a ocupação do território oeste dos Estados Unidos ocorreu simultaneamente à implantação de ferrovias na região. Nesse processo, de cara, letra A, né? Letra A tem meu nome, ó. A ocupação e o povoamento do território foram facilitados pela construção de grandes ferrovias transcontinentais a partir da metade do século XIX. Parabéns, é essa mesmo, letra A. A letra B fala em devastação do meio físico, também não foi tanto, né, gente? Pelo contrário, essas estradas vão de fato surgir cidades aí, mas devastar também não. Diminuiu bem os búfalos mesmo, tá? Mas não exterminou. A C empregava recursos desviados da guerra contra... Não, nada a ver, né? D, os preços elevados das terras não eram elevados, já falamos, né? Que as terras eram muito baratinhas e tal, até para incentivar a colonização. E ferrovias não tiveram importância, já, claro que tiveram, portanto, alternativa A. Fique com os fragmentos do vídeo aí e até a próxima. Já esquentou.